Olá, que bom sempre estarmos juntos, sempre pensando no amor de Deus, na bondade dEle, na misericórdia dEle. Ele que de forma tão amorosa cuida de nós. A gente às vezes se afasta de Deus, rejeita a Deus, nega a Deus, envergonha a Deus. E Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe. Deus não nos castiga, não nos pune, não nos amaldiçoa. Este Deus é amor, este Deus é Pai. Este é o Deus das Escrituras Sagradas. Às vezes as pessoas ficam assim, não, mas Deus está me castigando pelas coisas erradas que eu fiz no passado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem nos castiga somos nós mesmos. Muitas vezes, além de nós damos lugar ao diabo e ele vem e arrebenta com a nossa vida. Portanto, deixa eu destacar algo importante para você. Deus não te amaldiçoa, Deus não te pune, Deus não te castiga. Deus, Ele em todo tempo deseja o seu bem. E quando Ele nos permite as provações, é para que nós cresçamos. Quando Ele nos disciplina como a filhos, não com maldade, mas com amor, para que nós possamos crescer. Este entendimento, você e eu precisamos ter em nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, para que nós não sejamos enganados. Porque aí o que acontece? A gente fica desacreditado em Deus. Tem gente que não acredita no outro, não acredita na sociedade, não acredita nos políticos, não acredita nesse, naquela profissão, no advogado, naquele, na outra, no pastor, no líder religioso, no sacerdote, e depois não acredita nem em Deus. Deixa eu lembrar você uma coisa. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com o seu, o meu, com o nosso pecado, com a nossa corrupção, com a nossa malignidade, com a nossa perversidade, com a nossa mentira. Deus não tem nenhuma relação com o pecado. Deixa eu lhe dar uma prova perfeita disto. Quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, tomou sobre si, incluiu no corpo dele, o seu, o meu, o pecado de toda a humanidade. Escute isso que é importante. Quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados, Deus não pôde ter comunhão com Ele. E Ele mesmo diz assim, Deus meu, por que me abandonastes? Dizem os estudiosos que esta expressão significa no seu original, na sua língua em que foi escrita, Deus meu, por que me virastes as costas? Deus não pode, por favor, entenda isso. Deus não pode, não é que Deus não quer. Deus não pode. Aí você pode perguntar assim, mas Deus não pode tudo? Pode. E Ele pode, e Ele quer, e Ele tem que cumprir a sua palavra. Então, na palavra dele, a Bíblia diz que Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode se relacionar com o pecado. Portanto, Deus ama o pecador, mas abomina, rejeita o pecado. E quando você e eu estamos em pecado, Deus não pode ter comunhão conosco, não pode habitar dentro de nós. Portanto, insisto, Deus não tem nenhuma relação com o pecado. O que Deus quer, pode fazer, se você e eu permitirmos, é nos libertar do pecado. Isto Ele pode e quer fazer. Porém, Ele não pode obrigar a você e a mim a recebermos dele a libertação do pecado. Por quê? Porque Ele, por meio de Jesus, já fez tudo o que poderia ser feito para libertar o homem do pecado. Agora cabe ao homem, a você e a mim, recebermos a libertação do pecado. Você e eu precisamos querer que Deus, que pode, nos liberte do pecado. E assim,
Ele nos liberta do pecado, habita em nós, nos dá vida, vida abundante e vida eterna. Esta vida é de graça, não custa nada, porque Deus já fez tudo para que você e eu recebamos. Tão somente entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele como seu Salvador, como seu Senhor. E o mais, fique tranquilo, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.